Equação do segundo grau, uma abordagem completa. Esse aqui é o primeiro vídeo desse curso, um mini curso. Olha, vai valer a pena você ficar comigo até o final, porque eu vou falar de tudo que é para ser dito sobre equações do segundo grau. Ah, mas Paulo, equação do segundo grau é fácil. Calma, eu sei que de repente para você pode ser fácil, mas como eu te disse, eu vou trazer muitas novidades e vai ser completo, incluindo um vídeo inédito. Olha, uma nova forma, uma diferente maneira de resolver equações do segundo grau. Então vale a pena você acompanhar essa série. Vem comigo, vamos estudar a equação do segundo grau a fundo e aprender tudo que tem que ser aprendido. Tá? Se você tem dúvida, esse vídeo é especial para você, porque com toda certeza, ao final de acompanhar essa série, você vai saber tudo, vai ficar fera em equação do segundo grau. Então, roda a vinheta. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte, pessoal. Quando a gente pensa em equação do segundo grau, vem logo a famosa fórmula de Bhaskara na nossa mente. Bom, o Bhaskara realmente tem uma grande contribuição para esse estudo, mas ele não fez isso sozinho, tá bom? Na verdade, não foi nem o único povo do mundo antigo que fez isso sozinho. Diferentes povos fizeram estudos dentro dessa área meio que simultaneamente, tá bom? E aí depois a coisa foi organizada e arranjada, e aí tá dessa forma como a gente conhece hoje, beleza? Então vamos começar, vamos falar aqui da definição, beleza? Uma equação do segundo grau, que também é conhecida como equação quadrática, ou ainda, a maneira até mais correta de falar, equação polinomial do segundo grau. Mas nós que somos íntimos vamos falar somente equação do segundo grau. Na incógnita x, tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então esse aqui é o padrão. Toda equação que tem esse formato vai ser então uma equação do segundo grau. O a, o b e o c, olha aqui, ó, a, b e c pertencem aos reais. Esse símbolo é o de pertence, esse Rzinho estilizado é o símbolo dos números reais. Então o a, o b e o c, de modo geral, vão ser números reais. E o x, a incógnita, a indeterminada, ou ainda a variável. Beleza? O a não pode ser zero. Bom, por que não pode ser zero? Porque se o a for zero, o termo em x ao quadrado, imagina, 0 vezes x ao quadrado, vai dar zero. Vai sobrar só isso aqui, e não vai ser mais do segundo grau. Tudo bem? Já o b e o c, eles podem ser zero numa boa. Só o a que não. Vamos ver exemplos? Olha, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Tá aí, tá exatamente naquele formato. Vamos, inclusive, identificar quem é o a, o b e o c. E aí eu já quero te falar uma coisa importante. Olha, se você tem um termo que seria 2x, você vai lá e escreve 2x. Se você tem um termo que é menos 5x, você vai lá e escreve menos 5x. Mas se você tem um termo que é 1x, você não escreve assim. 1x não precisa. Você simplesmente vai escrever x. Mas você deve saber que quando o x está sozinho, igual aqui, é porque ele, na verdade, está acompanhado desse 1. Esse 1 é chamado de coeficiente, assim como o 2, o menos 5 também. Então, na verdade, a, b e c são os coeficientes da equação do segundo grau. Tudo bem? E quando você tem só o x sozinho, ou poderia ser x ao quadrado ou x ao cubo, mas está sozinho é porque o coeficiente é 1. Beleza, pessoal? Isso precisa ficar claro para você. Maravilha. Deixa eu apagar aqui rapidinho e vamos continuar. Vamos ver ali quem é o a, o b e o c. Olha, aquele caso que eu te falei. E Paulo, não tem nada aqui na frente. Não está aparecendo. Então é 1. Nesse caso, o A é 1. Olha, o X, né? Olha o coeficiente dele aqui na frente. Menos 3. Então o B vale menos 3. E o C, compara lá, nesse caso vale 2. Uma observação, pessoal. A, B e C não é a ordem A, B e C, porque isso aqui pode estar embaralhado.
O que é importante saber é que o A é o coeficiente do x ao quadrado. O B é o coeficiente do x. E o C é quem não tem x, ou também conhecido como termo independente. Tudo bem? Mas é muito normal que as equações venham nesse formato bonitinho. Mas já já você vai ver que não é sempre assim. Então, comparando, ó, x ao quadrado, esse aqui é o A, é o 6. Então tá lá, 6. E, Paulo, menos x sobre 2. Bom, pessoal, o que significa menos x sobre 2? Lembra que eu falei? Olha só para cima, não tem nenhum número, então é 1. Ou seja, menos 1. Isso aqui poderia ser escrito assim, ó. Menos 1 sobre 2 e o x aqui ao lado. Seria uma outra forma de você escrever isso. De modo que o B, portanto, é o menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Beleza, pessoal? Tranquilão até agora? Bom, deixa um comentário para mim. Diz se você está gostando, se você está achando essa aula legal. Vai ter um prazer enorme em ler. E aqui eu venho para o C, que está bem tranquilo identificar, que vale 3. Vamos lá, vamos continuar. X ao quadrado. Opa, x ao quadrado não. X menos 7 mais 3x ao quadrado. Você vê que eu acabei falando x ao quadrado, porque é a ordem padrão, mas ali está fora da ordem padrão. Então, cuidado. Não é que o A é 1, o B é menos 7 e o C seria 3, não. Porque o A é quem está com o x ao quadrado. Então, eu olho para o x ao quadrado e vejo que o A é 3. B é quem está com o x, então aqui na frente, ó. E não tem nada, então é 1. Então, B vale 1. E o C é o termo independente, é quem não tem x, no caso é menos 7. Repare que ele está lá no meio, né? E não no final. Beleza, pessoal? Todas essas equações que a gente viu aqui até agora são equações do segundo grau numéricas, porque os coeficientes A, B e C, eles de fato se apresentam como números. Mas isso não necessariamente ocorrerá sempre, tá? Pode ser que o A, B e C, que são números, mas podem vir apresentados em forma de letra. Normalmente a gente vai chamar de parâmetros. Olha, repara quem está com x ao quadrado, é um k. Então esse seria o nosso A. Quem está com x menos o k mais 1. E o termo independente é 2, que aí no caso ficou número mesmo. Então vamos anotar aqui, ó. Quem é o A para essa equação em x? É o k. B, é isso tudo incluindo o sinal, hein? Menos k mais 1. E o C está lá o 2. Então, essa equação aqui, importante falar isso, é uma equação que não é numérica. Ela é literal. Uma equação do segundo grau literal, porque os coeficientes A, B e C não estão todos com um número. Estão se apresentando como letras, que no caso são parâmetros. Mas a incógnita é o x. É uma equação em x. O k, ele é um parâmetro. Tudo bem? É assim que a gente vai falar. Vamos para esse caso aqui. Menos x ao quadrado mais 2x. Então, eis aqui o x ao quadrado. Se eu não estou vendo aqui é 1. Então, o A vale menos 1. O B, quem dá com x aqui no caso, é 2. E a gente observa a ausência do C. Então, nesse caso, o C vai ser 0. Não tem problema, como eu falei. O B e o C, eles podem ser 0. O único que não pode ser 0 é o A. E aqui, um caso importante. Você vai olhar assim. Não, já sei, Paulo. O B é 0. Não tem o B, não está aparecendo, ele é 0. E aí, o A é 3 e o C é 9. Calma, fica tranquilo. Olha aqui para o formato padrão. Repare que o formato padrão precisa estar igual a 0. Não acontece aquilo ali. Aconteceu em todos os outros exemplos, menos esse. Então, para você dizer quem são os coeficientes, primeiro você coloca no padrão. Ou seja, traz esse 9 para cá. Vamos ficar com 3x ao quadrado menos 9. E aí sim, igual a 0. Agora eu posso nomear. O A vai ser o 3. Isso realmente já estava. O B é quem acompanha o x, é o coeficiente do x. Não está aparecendo, é 0. E o C, repara, não é 9. O C é menos 9. E aí que a gente teria errado, então. Beleza, pessoal? Tira um print desse quadro e eu vou dar continuidade agora
trabalhando com as equações incompletas. Paulo, o que é uma equação incompleta? Aqui, ó, é quando você tem o B, no caso aqui, igual a zero, ou o C igual a zero. Então, essa equação e essa por ter o C igual a zero e essa por ter o B igual a zero, são equações incompletas do segundo grau. Beleza? E pode ter alguma que o B e o C sejam simultaneamente zeros? Pode, sem problema nenhum também. Vai ser classificado também como equação incompleta. E a gente vai aprender como resolver equações incompletas agora. Só vou apagar o quadro. Resolver uma equação é determinar as suas raízes. Então vamos primeiro ver o que é uma raiz. Olha só, pessoal. Raiz de uma equação do segundo grau. Raiz é o número real que, ao substituir a incógnita, o x, transforma a equação numa sentença verdadeira. Então, a equação é ax² mais bx mais c igual a zero. Sempre, esse é o padrão, tá certo? Então é o valor que você vai trocar no x que torna a expressão de fato igual a zero. Beleza? Memoriza isso, é importante. Na verdade, isso é para qualquer equação, não só apenas essa que a gente está estudando, que é do segundo grau. Dada a equação x² menos 5x mais 6 igual a zero, temos que x igual a 3 é uma raiz e x igual a menos 2 não é a raiz. Vamos verificar o porquê? Olha só, pessoal. Se eu trocar o x por 3, vai ficar, né? Vamos fazer direitinho aqui, ó, x igual a 3. E aí eu vou substituir o x por 3. Vai ficar assim, ó. 3² menos 5 vezes 3, né? Lembrando que 5x significa 5 vezes x, tá bom? Aqui não é necessário botar o sinal de multiplicação. Mais 6. Será que isso vai ser igual a zero? Tem que ser, porque ele falou que é uma raiz, e raiz faz isso, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, 3², 9. 5 vezes 3, 15, então menos 15. E tenho mais 6. Observa que 9 mais 6 é 15, e 15 menos 15, de fato, é zero. Então, x igual a 3 é uma raiz mesmo. X igual a menos 2 agora. Ele diz que não é raiz, então não vai poder dar zero. Vamos verificar isso? Vou fazer aqui a setinha bonitinha para você. Trocando o x por menos 2. Então, menos 2², ó. A gente precisa usar um parênteses aqui para escrever isso, tá? Menos 5 vezes o menos 2, parênteses, mais 6. Opa, será que isso não vai dar zero? Não pode dar zero, se não é raiz. Menos 2² vai ficar positivo, né? 4. Nessa multiplicação está menos e menos, então vai ficar mais também. 5 vezes 2 é 10, e tenho mais 6. Já deu para ver que não vai dar zero, né? 4 mais 6 é 10, com 10... 20, ou seja, um número diferente de zero. Se der um número que é diferente de zero, de fato, não é raiz. Então, essa aqui, com toda certeza, é uma raiz. E essa aqui não é uma raiz, conforme o enunciado disse pra gente, tá? E aí, será que essa vai ser a única raiz? Não, uma equação do segundo grau, em geral, vai ter duas raízes, pode até não serem as duas reais. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá bom? Fica tranquilo. Vamos agora começar efetivamente a resolver as equações, que significa que você vai determinar as raízes. Aqui a gente já tinha informação, agora eu vou buscar essa informação. Então vem comigo, pessoal. Resolução de equações incompletas. O primeiro caso que eu vou abordar é quando o c vale zero, né? Do ax² mais bx mais c, quando o c é zero. Sendo o c igual a zero, c é o termo independente. Então vai sobrar só o a e o b, ou seja, o cara do x² e o cara do x, tá vendo? Para esses casos, olha só como é que você vai resolver. Sempre, pessoal, mesma técnica sempre.
Você vai colocar o x em evidência. Com muita calma, eu vou te mostrar aqui ó, que x ao quadrado... Bom, o que é x ao quadrado? É x vezes x. Você concorda comigo? Vou repetir o resto, tá? Menos 10x igual a zero. Eu posso, então, observar que tem x desse lado e tem x aqui nesse termo também. E aí eu coloco o x em evidência. Vai ficar x... Bom, multiplicando quem? Aqui sobrou um x e aqui sobrou menos 10. O que eu fiz aqui? Eu fatorei essa expressão, tá certo? Bom, do outro lado, tal igual a zero. Então, para esse tipo de equação que o c é zero, ou seja, tem só o x ao quadrado, tem só o x, eu vou sempre colocar o x em evidência. Sempre. Esse é o procedimento padrão. E agora eu vou imaginar assim. Esse cara está multiplicando esse aqui e está dando zero. Nos números reais, só tem um jeito de uma multiplicação ser zero, quando um dos fatores é igual a zero. Então, a minha resposta sai diretamente aqui, ó. X é igual a zero, ou x menos 10 é igual a zero. Daqui do x menos 10, a gente passa o 10 e obtém que x é igual a 10, né? Então, tá lá. Essas são as minhas raízes. X igual a zero e x igual a 10. Eu resolvi a equação. Show? Ficou claro para vocês? Espero que sim. Então vamos lá, vamos fazer essa aqui agora. Eu tenho 3x vezes x mais 9x. Porque o x ao quadrado, né, qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. E aí eu observo, tá vendo? Olha a similaridade. Observo que tem um x repetindo nas duas parcelas, posso colocar em evidência. Então vai ficar x que multiplica. Quem sobrou aqui, pessoal? 3x. Quem sobrou aqui? Mais 9. Isso igual a zero. E saio direto para x igual a zero. Já é uma resposta. Ou 3x mais 9 é igual a zero. Daqui vai sair a minha segunda resposta. Como eu estou sem espaço, eu vou fazer um pouquinho rápido essa, ó. Passei o 9, ficou menos 9. E o 3 está multiplicando o x, passa dividindo. De modo que vai dar aqui menos 3. Então, respostas 0 e menos 3. Beleza, pessoal? Sim ou não? Vamos fazer mais essas duas aqui agora, para a gente fixar bem esse conteúdo. Ó, eu tenho 6x ao quadrado, e aí eu vou trazer o 5x para cá. Paulo, não era melhor cortar um x aqui com um x aqui? Não faça isso, porque ao fazer isso você vai perder uma raiz. Observou que uma raiz é sempre zero? Zero. Zero não é coincidência. Para esse caso, uma das raízes direto sempre é zero, tá bom? Então não cancela nada não, porque senão você vai esquecer de considerar a raiz zero. Traz esse cara para cá. E aí a gente vai ficar assim, ó. Coloca o x em evidência. Como eu já sei que tem que colocar o x em evidência, eu não preciso ficar abrindo assim. Foi só para mostrar para você. Já vem direto para o x em evidência, ó. Aí aqui vai sobrar um 6x, tá bom? Aqui sobra um menos 5. Daí eu venho direto para x igual a zero, que já é uma resposta, ou 6x menos 5 igual a zero. Se você me permite, eu vou fazer isso aqui um pouquinho mais rápido. Vai ficar 5 dividido por 6. Show? Eis aí, então, as duas raízes. Fazendo aquele lá, eu vou ter que primeiro lembrar que x mais 2 ao quadrado, produtinho notável. Olha aqui, deixa eu escrever aqui em cima para você. Ó. A mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. É o caso aqui, então preciso fazer esse produto notável, tá? Então vem quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 4x, mais o quadrado do segundo, igual a 4. Opa! Igual a 4. E aí, coincidentemente, ficou 4 e 4. Quando eu passo esse 4 para o outro lado, 4 menos 4 vai dar 0. E aí eu obtenho aqui x ao quadrado mais 4x igual a 0. Ficou no padrão que a gente precisa, tá vendo?
Coloquei o x evidência, aqui sobra um x mesmo, e do outro lado sobra só o 4. Resposta, portanto, x igual a 0, sempre, uma delas sempre vai ser 0. Ou x mais 4 igual a 0, tá bom? Quando você faz x mais 4 igual a 0, vai ficar x igual a menos 4. Como eu estou sem espaço aqui, eu vou fazer direto, tá? Eis aí as duas respostas. Fechou, galera? Delícia esse assunto, né? Fala a verdade. Bom, pessoal, tira o print aí. Foi. E eu vou fazer agora o segundo e último caso para fechar o vídeo, que são as equações incompletas quando o b é igual a 0, que é legal pra caramba também. Continua comigo. Se você está comigo até agora, se você está gostando desse material, é muito importante que você mostre isso dando o seu like aqui para mim. Verifica se está inscrito, se não tiver, inscreva-se. Vai ajudar muito. Vou pedir até para você compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de estudo, da sua escola, enfim, tá bom? Tamo junto, obrigado pelo apoio, que é muito importante para mim. Segundo caso, quando b for 0. O b é quem está com x, então vai ficar só o a, o x ao quadrado, e o termo independente, tá vendo? Nesse caso não vamos colocar o x evidência, até porque não dá, vai ter x só aqui no x ao quadrado, tá bom? Aqui a técnica, que é sempre a mesma, é a seguinte: você vai isolar o x ao quadrado, deixar o x ao quadrado sozinho. É a primeira parte, ó, vem comigo. Opa, deixa eu pegar a canetinha certa. Aqui, ó, esse está bem tranquilo. Para isolar o x ao quadrado, é só jogar o 36 lá para o outro lado. Então fica x ao quadrado igual a 36 positivo, que mudou de lado, muda o sinal. Quando você tiver aqui, isolei o x ao quadrado, você faz o quê? Extrai a raiz quadrada dos dois lados. Quando você extrair a raiz quadrada aqui, claro que vai ficar só o x. E do outro lado vai ficar raiz de 36. Mas aí tem uma coisa super importante que você vai precisar fazer sempre. Ao fazer esse processo de extrair a raiz quadrada, você sempre vai ter que jogar aqui o mais ou menos. É uma regra, não esqueça disso, tá bom? Já vou te explicar por que dessa regra. E aí a gente conclui. X igual mais ou menos, bom, resultado de raiz de 36 é 6. Por quê? Vamos pensar só aqui na expressão inicial. X ao quadrado igual a 36. Eu estou procurando um número que elevado a 2 dá 36. Claro que esse número pode ser o 6, porque 6 elevado a 2 é 6 vezes 6, que é 36. Mas ele não é único. O menos 6, pessoal, que é o simétrico desse, quando elevado ao quadrado também dá 36, porque elevado a expoente par fica positivo. Isso é menos 6 vezes menos 6. E na multiplicação, menos com menos dá mais. Então, realmente, são duas respostas. Uma positiva e outra sempre negativa. Criamos essa regra aqui, então, para você nunca esquecer disso. Beleza? Então, fixa a regra. Vou tirar a raiz quadrada do outro lado, tasca ali o mais ou menos, que aí você não erra nunca. Tá bom, gente? Beleza, né? Coisa linda, né? Fala a verdade. Matemática é uma coisa maravilhosa. Eu espero que eu possa estar te ajudando a começar a pensar isso também. Ou pelo menos te ajudando a safar a tua prova, né? Vamos lá, pessoal. Então vamos isolar o x ao quadrado, que é a nossa técnica para esse caso. 3x ao quadrado está negativo, passou para lá, positivo. Esse 3 vai para o outro lado dividindo. E aí, repara, 75 dividido por 3, bom, ele vai para o outro lado, aquela técnica, né? Está multiplicando, passamos dividindo. 75 dividido por 3, 25. Pronto, está isolado o x ao quadrado, extrai a raiz quadrada do outro lado, não esquecendo do bendito mais ou menos. É normal você esquecer vez ou outra, tá? Isso vai acontecer, inclusive. Mas logo você fixa isso na tua mente e não esquece mais. Raiz de 25, claro, é 5. Então a gente tem duas respostas sempre, uma positiva e uma negativa para esse caso. Fechou? Vamos seguir com esse caso aqui, ó. 2x ao quadrado, passei para lá, vai ficar positivo 24. Vamos pegar o 2 que está multiplicando, passar dividindo. X ao quadrado
é igual a 24 dividido por 2, que dá 12. E agora eu cheguei aqui no isolamento do x², extrai a raiz quadrada do outro lado, não esquecendo do mais ou menos. Só que aqui acontece um fato interessante, porque o 12 ele não tem uma raiz exata. Então você errou? Claro que não. Está absolutamente certo. A resposta é essa, mais ou menos a raiz de 12. Se você quiser, não é necessário, podia parar aqui, tá? Como, olha, o 12 é 4 vezes 3, você poderia escrever, bom, raiz de 4 é 2, e deixa o 3 lá dentro. Você poderia escrever 2 raiz de 3. A resposta seria, então, mais ou menos, né, o positivo e o negativo do 2 raiz de 3. Se você quiser, não é obrigado, tá? Podia parar ali. Eu mostro isso por quê? Porque se for uma questão de múltipla escolha, certamente vai estar assim, tá bom? Então eu acho interessante você saber também dessa forma. Fechou? Vamos lá, pessoal, para as duas últimas questões. E aqui vai acontecer uma coisa interessante, quer ver? Ó? Vamos iniciar o processo de isolar o x². 4x² igual menos 8. Mudou de lado, muda-se o sinal. 4 multiplicando, vai dividindo. Menos 8 ao ser dividido por 4, menos 8 sobre 4, menos 2. Sim ou não, pessoal? Extrai a raiz quadrada agora, não esquecendo do mais ou menos. Mais ou menos a raiz quadrada desse cara, do menos 2. E aí, no campo dos reais, dentro dos números reais, a gente não pode admitir uma raiz quadrada de número negativo. Então, como esse curso eu vou trabalhar nos números reais, a gente vai entender que aqui, então, não tem solução, tá, pessoal? A gente pode escrever que a solução é vazia. O modo correto é dizer que a solução é vazia, mas a gente acaba dizendo que não tem solução, que no fundo a gente entendeu o que se quis dizer, tá bom? Olha esse caso aqui que é interessante, parece que é difícil e tal, mas de novo, ó, x menos 5², produto notável, fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 10x, mais o quadrado do segundo, 5², 25. Desse lado eu tenho uma distributividade, famoso chuveirinho, 2x vezes x, 2x². 2x vezes menos 5, menos 10x. Repara que eu tenho menos 10x aqui, menos 10x do outro lado. Ó. A mão do corte chega a tremer com vontade de cortar logo isso, né? E aí vai ficar x² menos 2x². x² menos 2x² é menos x². Mais 25 igual a 0. Passo 25 para o outro lado. Menos x² igual a menos 25. Multiplica tudo por menos 1, né, dos dois lados. A gente pode fazer isso numa equação à vontade. Vai ficar positivo. x² igual a 25 e pronto, isolamos o x. Com o x isolado, a gente extrai a raiz quadrada do outro lado, não esquecendo do bendito mais ou menos. Fala sério, né? Quantas vezes você esqueceu isso, né? Ah, o professor tirou meio ponto porque eu esqueci o mais ou menos. Então não esqueça. Eis aí a nossa resposta, porque raiz de 25 é 5. Beleza, gente? Tira o print. Fechamos aqui, esse é só o primeiro vídeo. Daqui a 2 dias tem outro, quinta-feira, e eu espero você para assistir essa série toda, que vai ser legal pra caramba. Beijo grande no teu coração, tamo junto.